E aí a gente vai falar sobre os vícios redibitórios, esse palavrão aí que o direito nos traz. O que são os vícios redibitórios? Olha só, e aqui a gente vai mais uma vez misturar o direito civil com o direito consumidor. O direito consumidor também trata dos vícios redibitórios, mas só que ele vai chamar de vício oculto. Então o que é um vício redibitório? É aquele defeito do bem que está escondido, que está oculto, que você não consegue ver na hora que você compra. Qual é a disciplina aqui do Código Civil? Ele fala o seguinte: o vício aparente eu não protejo. Se o vício estava lá visível, você comprou o liquidificador que estava rachado, e mesmo assim você comprou, é porque você aceitou o aparelho daquela forma que ele veio. Agora, o que eu vou proteger é aquele vício que eu não consigo enxergar. Aquele que está oculto, que está escondido, que eu tenho que me esforçar para conseguir ver. Então, por exemplo, o carro, você comprou o carro, ele estava com um problema dentro do motor. Quando compra o carro, você não abre o motor. Ou pelo menos não é costume de você fazer isso. Nesse caso, vai ser um vício oculto, porque ele está escondido. Ok? Quais são as consequências do vício redibitório ou do vício oculto? Você pode aceitar ou você pode rejeitar. Se você aceitar, você fala, você ligou lá para a fornecedora, para a concessionária, e falou, descobri um defeito oculto aqui no carro, ele está prejudicando, eu não consigo frear o veículo. Aí fala, não, mas eu conserto o valor. Você pode aceitar e abater proporcionalmente no preço, porque a partir do momento que ele vai para o conserto, ele diminui o seu valor. Então você pode abater aquele valor que foi diminuído. Aceitando, abatimento proporcional do preço, ok. Ou então você vai e compra uma casa que tem uma rachadura. Aí você fala, nossa, essa localização dessa casa é tão boa que eu não queria sair daqui, eu não queria rejeitar. Aí você fala, olha, eu comprei essa casa, foi 200 mil, mas só que essa rachadura aqui na hora de vender vai me prejudicar. Então vamos abater? Vamos, eu quero ficar nela. Vamos. Então você abate o valor que você pagou, diminui, você faz um cálculo, faz uma perícia para ver quanto aquilo vai diminuir o valor do seu bem e abate no valor que você pagou. Aí, ou ele devolve ou as parcelas vão sendo abatidas. Agora, no caso de você rejeitar, aí você tem direito a pedir devolução dos valores que você despendeu no custo daquele veículo, daquele bem, e as despesas do contrato. Por exemplo, imóvel. Comprei o imóvel, tive que registrar ele lá no cartório. Para registrar tem custo. Então, eu vou, além de receber o valor do imóvel que eu paguei, eu vou receber o valor dos custos das despesas com o contrato. Então, os custos lá com o cartório também vão ser ressarcidos para mim. E aí vem uma regra bem importante aqui no direito civil. Sempre que alguém agir com culpa, sabendo que está causando prejuízo ao outro, ele responde por perdas e danos. Então aqui, se o alienante sabia do vício, ele sabia que a casa estava rachada, ele sabia que o carro tinha problema no motor, além dele devolver os valores e as despesas do contrato, ele responde também por perdas e danos. Então, exemplo, meu carro está com problema no freio, eu acabei batendo o veículo. E aí, a concessionária vai responder? Se sabia do defeito, responde. Se não sabia do defeito, não responde. É assim que o Código Civil trata. E o prazo para você requerer a devolução dos valores, a indenização, se for o caso, ou abatimento proporcional do preço. O prazo aqui se for um bem móvel, são 30 dias. Se for um bem imóvel, é 1 ano. Então, a partir de quando? Da entrega efetiva do bem. Então, vamos lá. Recebi o veículo. Eu não vi nada até o momento. E aí, no 15º dia, eu posso requerer a devolução dos valores. Professor, mas se passar esses 30 dias eu não vi, mas depois de algum tempo eu vi. Aí o prazo vai contar a partir do momento do conhecimento do vício. E aí o prazo vai ser diferenciado. Beleza? E aí a gente vai chegar nos contratos em espécie. Cada contrato vai ter sua especificidade. A gente não vai tratar sobre todos os contratos. Eu precisaria, no mínimo, de umas 10 aulas para falar sobre todos os contratos. Vamos tratar sobre os principais. Contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, alguém se compromete a entregar algo e o outro a pagar. Simples. Não tem dificuldade nenhuma. O problema são as cláusulas que podem ser inseridas. E olha só, a gente vai tratar sobre a venda ad mensura e ad corpus. Lá vem o latim de novo, né? Ad mensura e ad corpus. Mas eu quero dizer que o contrato de compra e venda ele aceita praticamente qualquer tipo de cláusula contratual.
exceto aquelas que são proibidas expressamente pela lei. Então, por exemplo, venda entre ascendente e descendente. Para você realizar uma venda entre ascendente e descendente, você tem que ter autorização dos outros, descendentes ou ascendentes. Beleza? Por quê? Porque isso pode refletir lá na herança futuramente. Então, beleza, vamos lá. Você pode ter uma cláusula de retrovenda, você pode ter uma cláusula falando sobre as amostras, que as amostras têm que ser iguais ao que você vai receber, ou melhor, a que você vai receber tem que ser igual às amostras. Você pode ter uma cláusula de promessa de compra e venda. É livre. A pactuação do contrato é livre. Aliás, todos os contratos que a gente vai estipular agora, que a gente vai falar, as cláusulas são livres. Você escolhe. O que o Código Civil vai colocar são algumas proibições que está protegendo um interesse maior. Ou interesse na sucessão, ou interesse no patrimônio de um hipossuficiente, de uma pessoa vulnerável, e por aí vai. É uma questão de ordem pública, algo que o direito também não pode esconder seus olhos. Então, contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Como eu falei, o Código Civil fala que é em dinheiro, não é? Mas se eu quiser estipular que eu vou receber um bem em troca do outro, uma dação em pagamento, por exemplo, eu estipulei que o valor vai ser R$100, mas eu posso dar um relógio no valor de R$100 e o credor aceita, não tem problema, tá? Não tem problema. Ele vai estipular as cláusulas mínimas e as proibições que não pode constar no contrato. A compra e venda, quando pura, considera-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Então, se você acordou no objeto, sobre o que a gente vai fazer com o contrato de compra e venda? É sobre o contrato de comprar pão? Então, o pão é o objeto. E o preço? Qual é o valor do pão? R$2. Então pronto. Fechou. Tem que registrar? Não, não tem que registrar. Alguns contratos, obviamente, exigem uma peculiaridade maior. Então, por exemplo, os imóveis que forem acima de R$30 mil, eles devem necessariamente ser registrados. E se o imóvel for abaixo? Não precisa. Faz o contrato de boca. Não precisa. Inclusive, você pode fazer escrito, né? O verbal também. Aliás, todos os contratos podem ser escritos ou verbais se a lei não disser o contrário. Que a gente vai ver, por exemplo, na fiança, a fiança necessariamente tem que ser escrita. Beleza? E a compra e venda pode ser ad mensuram e ad corpus. Olha só. Ad mensuram se leva em consideração a mensuração do imóvel. Você está comprando não por causa da localidade, não por causa da divisão interna dele, você está comprando por causa da dimensão. Você está comprando ele porque é 400 metros quadrados. Você tem um projeto para 400 metros quadrados. Então você precisa de cada metro quadrado daquele imóvel. Se não tiver, para você não vale. Então essa é a compra ad mensuram. A compra ad corpus é que você não se importa com o tamanho do imóvel. Na verdade, a menção do tamanho do imóvel é meramente enunciativo. Então, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você entra no site e sempre vai colocar o tamanho do imóvel. É 30 metros quadrados, 60, 120. Mas só que para você isso não importa. Você quer um imóvel, você quer 3 quartos, quer uma pia, quer uma cozinha. É isso que você quer. Se o imóvel tiver aquilo que você quer, você compra. Não importando o tamanho dele. Ok? E aqui é o regramento do contrato ad mensuram e ad corpus. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou seja, a ad mensuram, a medida, a extensão do imóvel é importante, ou se determinar a respectiva área e essa não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo exclusivo, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Então funciona assim. Eu comprei um imóvel de 400 metros quadrados porque o meu projeto precisa dessas dimensões. E tem 300 metros quadrados. E aí? Como é que faz? Você complementa a área. Não dá para complementar porque tem imóveis vizinhos. Então você resolve o contrato. O que é resolver o contrato? É extinguir, acabar. Resolver é extinguir o contrato. Beleza, extinguir o contrato também não é muito bom. Eu quero continuar aqui aquele imóvel, vou dar uma datada aqui no meu projeto, mas também não é justo que eu pague um valor de 400 metros por um imóvel de 300. Então, nesse caso, você abate o preço dos 100 metros quadrados, você vai fazer o cálculo de quanto vale cada metro quadrado e vai abater o valor respectivo. Beleza? Aqui o parágrafo primeiro ele vai dizer o seguinte.
Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, ou seja, só para te informar mesmo, quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio. Então você realizou um contrato para a dimensura que queria um imóvel, um lote de 400 metros quadrados. Aquele valor, aquelas dimensões eram essenciais para você desenvolver seu projeto. Mas só que vai presumir que a diferença de 1/20 entre o valor total enunciado e o valor efetivamente do imóvel, se não exceder 1/20. Nesse caso, você não vai ter direito a pedir nada, nem a complementação, nem abatimento proporcional do preço e nem mesmo a resolução do contrato. Mas você tem a ressalva de dizer que, se soubesse daquelas dimensões, não teria celebrado o contrato. O parágrafo 2º ele vai dizer: se em vez de falta houver excesso, o ditado que o pau que bate em Chico bate em Francisco, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, na sua escolha, complementar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Então você tem que complementar. Você comprou um lote de 400 metros quadrados. Quando você mediu, tinha 500. E aí? Você vai ficar com o valor a mais, sem pagar nada por isso? E o princípio da boa-fé, como é que fica? Olha só, se houver excesso, você pode completar a área faltante ou devolver o excesso. Se não for possível devolver o excesso, você completa. Ou seja, você vai ter que pagar para o vendedor. Lógico, o vendedor tem que provar que tinha motivos para ignorar a medida. Ele não é questão de erro, é questão de... Ele tem que provar que não sabia, que não tinha como saber que aquele imóvel tinha um valor maior. Parágrafo 3º. Não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Então, por exemplo, você comprou aquele imóvel por causa da localidade dele. Você não comprou por causa das dimensões. Você comprou porque ele tem 3 quartos. Você não comprou porque ele tem 60 metros quadrados. Você comprou porque ele tem uma suíte, 2 suítes. Então essa venda foi ad corpus, não foi ad mensura. Você não comprou por causa das medidas. Você não pode requerer a complementação da área, o abatimento proporcional do preço, se a medida do imóvel estiver incorreta. Beleza? É óbvio que nas situações em que a medida for extremamente desproporcional ao enunciado, você pode exigir a complementação, ou então pagamento da diferença. Então, por exemplo, você comprou um imóvel que foi enunciado que tinha 100, 120 metros quadrados, e aí você, uma pessoa que não é tão conhecida assim, né, na questão contratual, comprou que na verdade tinha 30 metros quadrados. Então há uma diferença gritante. Mas obviamente você tem que comprovar que você não tinha como saber que aquele imóvel tinha 30 metros quadrados, que é mais difícil. Beleza? A venda de corpos, em regra, você não pede complementação de preço. Você comprou por causa do corpo. A venda de mensura, você pode pedir a complementação da área, o abatimento do preço ou a resolução do contrato. E aí a gente vai para o próximo contrato, que é o contrato de doação. Olha só, no contrato de doação, por mera liberalidade, eu entrego um bem a alguém. Mera liberalidade, vontade própria. Me deu na telha aqui, eu vou doar meu celular para alguém, eu vou e dou. Quais são os requisitos do contrato de doação? Ou pelo menos o requisito principal. O contrato de doação tem que ser aceito pela outra parte. Não basta a minha vontade de doar. A outra parte também tem que aceitar. E é por isso que é um contrato. Eu não falei, mas contrato é um acordo de vontades. As partes têm que negociar e têm que chegar em um consenso. Então, se a doação fosse um ato unilateral, eu não precisaria do acordo da parte, não seria contrato. Mas como é um contrato, eu preciso da aceitação dele. A doação, além da aceitação da outra parte, ele pode fixar o prazo para que a parte aceite. Se passar o prazo e a parte não falou nada, presume-se que ela recusou. A gente não pode presumir a aceitação de uma parte que ficou em silêncio. Beleza? É nula, e aqui uma cláusula proibitiva, aquilo que eu falei, que o Código Civil ele vai trazer as vedações e vai deixar as cláusulas de estipulação livre para as partes. Aqui é uma das vedações. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte
ou renda suficiente para a subsistência do doador. Isso aqui eu vou dar um exemplo que eu vi uma vez no Globo Esporte, no programa lá de jornalístico esportivo. A senhorinha tinha 80 anos, fanática pelo clube do Botafogo, e ela estava com medo de morrer, e falou: vou fazer um testamento e vou deixar meu bem mais valioso para aquele clube mais valioso do mundo, aquele que eu considero de mais valioso na minha vida, que é o Botafogo. Ela deixou em testamento a casa, os seus veículos e tudo que tinha para o Botafogo. A reportagem, na verdade, mostrou que ela queria doar. Ela não queria testamentar. Apesar dela falar que eu vou deixar em testamento, ela na verdade queria doar em vida aquilo que ela tinha. Por que o Código Civil proíbe você de dispor de todo o seu patrimônio? Por duas razões. Primeiro, a questão da herança. Os seus herdeiros têm direito à herança. Ouve o que eu estou dizendo. Seus herdeiros têm direito à herança. Sabe o que significa? Você não pode dispor de todo o seu patrimônio. Você não pode. Você tem que deixar patrimônio para os seus herdeiros. Essa é a primeira questão. A segunda é, se você doar todo o seu patrimônio para alguém ou para algum clube, que foi o caso, né, você vai começar a depender da assistência social. E o Estado não quer ter gastos com você. O Estado não quer ter que te pagar um valor de benefício porque você não tem patrimônio. Então, ou você mantém o seu patrimônio ou a sua doação é nula. É isso que o Estado quer falar para você. Mantenha seu patrimônio, sobreviva com ele, porque eu não quero te ajudar. Ok? Contrato de comodato e contrato de mútuo. Os dois contratos falam sobre empréstimo. Contrato de comodato é aquele que você versa sobre coisas não fungíveis. Não fungíveis. Lembrando que são bens infungíveis, aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma qualidade, quantidade e gênero. Pervaz com a tradição do objeto. Então, no comodato você tem um bem infungível. É aquele bem único. Eu vou te dar um exemplo que para você pode não ser um bem infungível, mas é carro. Eu empresto o meu veículo ao meu amigo. Veja, por que o carro é infungível? Você poderia dizer, professor, mas se ele bater, se ele estragar, eu posso dar outro da mesma marca, do mesmo modelo. Mas tem uma coisa que deixa meu carro infungível, o chassi. O chassi do meu carro é único, não existe nenhum igual. Então o meu carro é um bem infungível. Contrato de mútuo. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, que podem ser substituídas por outros da mesma espécie. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu com coisas do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Veja, o mútuo, o contrato mais célebre, o contrato mais... o exemplo que a gente tem do contrato mútuo mais cotidiano na nossa vida é o contrato de empréstimo de dinheiro. Quando você chega no banco e pede, eu preciso de 10, 20 mil, isso é um contrato mútuo, é de coisa fungível. Eu posso substituir esse dinheiro, se o banco aceitar, por um bem qualquer, um relógio, um carro, um imóvel. Se o banco aceitar, ok, é um bem fungível, dinheiro eu posso substituir. Beleza? Próximo, contrato de fiança. Olha só, no contrato de fiança, meu amigo, no contrato de fiança é uma garantia, e lá vem outro palavrão, garantia fidejussória. É uma garantia que a pessoa, com relação de confiança, garante o seu crédito, o crédito do credor perante você. Então, aqui é uma relação entre três pessoas. Tem um credor, tem um devedor e tem um fiador. O fiador garante o crédito ao credor. Beleza? Se o credor quiser exigir a fiança, ele pode. Se você não quiser prestar fiança, ele pode se recusar a celebrar o contrato. A fiança, uma pessoa garante satisfazer o credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra. Aqui é uma relação de subsidiariedade. Primeiro eu executo o devedor. O devedor não tem bens, ou ele não pagou, aí eu vou atrás do fiador. Beleza? Esse é o contrato de fiança. Fiança não é, eu fui inadimplente e aí ele vai me acionar. Não, eu fui inadimplente, mas eu tenho patrimônio, então que acione o devedor primeiro. Depois que acionar o devedor e não conseguir, me aciona, que eu sou fiador. Beleza? Deve ser necessariamente escrito. Não existe fiança oral, tá? O contrato de fiança oral. Senão ficaria muito fácil. Eu vi que o fulano celebrou o contrato oral de fiança com o cicrano
então ele é o fiador. Não tem como. Você está estipulando uma obrigação para mim, sem ter prova de que eu realmente assumi essa obrigação. Posso estipular a fiança, ainda que sim, sem consentimento do devedor ou contra sua vontade. Ainda que sem consentimento do devedor, eu posso estipular a fiança. Eu posso colocar um fiador que não tenha conhecimento nenhum do devedor. Eles não sabem, não têm contato, não sabem quem são. Mas eu posso estipular. O que é importante aqui, a fiança ele vem proteger o crédito. Não é o devedor que ele protege, é o crédito. Tanto é que quando o fiador paga esse crédito que o devedor devia, ele se torna o credor do devedor. Estou colocando credor, devedor, fiança, está ficando meio confuso, né? Então vamos lá. Banco, você celebra um contrato com o banco e aí você coloca como seu fiador o seu amigo. O seu amigo aceita o seu contrato, o banco aceita ele como fiador e ele é seu fiador. O banco começa a te cobrar, você começa a não pagar e aí o banco começa a executar o valor do contrato. E aí chama você não paga, você não tem patrimônio e chama o seu fiador, o seu amigo. O seu amigo pagou, ele tinha patrimônio, ele foi lá e pagou. Ele cumpriu com a obrigação dele, porque a obrigação dele era justamente garantir o crédito. Mas, sabe o que ele pode fazer? Entrar com ação contra você. Ele se subrogou nos direitos do credor. Agora, o seu amigo é o seu credor. E você deve a ele, e não mais ao banco. Ok? Fiança não é um contrato de bonzinho assim. Eu vou garantir porque eu sou bonzinho. Tem relação jurídica, tem valor econômico nesse contrato. Ok? Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Aqui é o caso do fiador, que foi o devedor que escolheu. O devedor escolheu o fiador e ele se tornou insolvente ou incapaz. Incapaz, você sabe, aquela causa transitória que impede a pessoa de exercer os atos da vida civil. Então ele se tornou incapaz. Nesse caso, o credor pode exigir a substituição do fiador. Não é a substituição do contrato, é a substituição do fiador. Agora, insolvente. O que é insolvente? O que é uma pessoa insolvente? Eu vou fazer uma analogia às pessoas jurídicas. Quando a pessoa jurídica quebra, a gente fala que ela entrou em falência. Agora, quando a pessoa física quebra, a gente fala que ela se tornou insolvente. É quando as dívidas são maiores que as receitas. Nos dois casos, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, a gente vai ter os institutos da falência e os institutos da insolvência. Então, o devedor se tornando insolvente, ou o fiador se tornando insolvente, ou seja, o fiador não consegue mais garantir aquele crédito porque ele não tem mais patrimônio, ou o patrimônio dele está comprometido, o credor pode exigir a substituição do fiador. Aqui eu já fui com o modado fiança. E aí a gente vai para os atos unilaterais. Os principais contratos a gente tratou. Agora, rapidamente, eu só quero que vocês conheçam os atos unilaterais. Primeiro, a primeira é a promessa de recompensa. Vocês já viram em algum poste de eletricidade, algum anúncio assim, uma foto de um cachorrinho, escrito assim: procura-se, Bilu Bilu, recompensa, R$1.000. Veja, se o direito não protegesse essa situação, seria muito fácil alguém se esforçar para encontrar o Bilu Bilu e não ganhar nada depois. Então, para proteger essas situações, o direito ele previu a promessa de recompensa, que é um ato unilateral. Qual a diferença do ato unilateral e do contrato? O contrato é o acordo de vontades. Eu acordei. Agora aqui, o ato unilateral, eu me comprometi a pagar o valor. Não importa para quem é, para quem seja. No contrato tem pessoa determinada. Aqui não tem. Qualquer um que encontrar o Bilu Bilu e me entregar, eu vou dar R$1.000. Então é um ato unilateral, só depende de mim. Promessa de recompensa. Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. A condição eu falei, se achar o Bilu Bilu, eu te dou R$1.000. E o serviço? Você lembra da caça ao tesouro? Se alguém encontrar o tesouro perdido lá no fundo do mar, vai ganhar, além do valor que está lá, que tem dentro do baú, vai ganhar uma premiação, vai ganhar um imóvel. É um serviço. Beleza? Gestão de negócios. Gestão de negócio é um pouquinho complicado de entender, porque é uma pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio e está cuidando do seu negócio, sem a sua autorização. Olha só. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á
segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com que tratar. Não é o caso de mandato, tá? Não é mandato, não é procuração. É o cara que não tem nenhum tipo de instrumento, intervém no seu negócio, começa a agir como se dono fosse e ele começa a gerir, administrar o seu negócio, sem a sua autorização. Pessoal, mas em que situação isso ficaria caracterizado? Olha só, isso pode acontecer no caso da pessoa que sumir. Sumir. O cara é dono de uma empresa e ele sumiu. Ele viajou, tinha mau tempo lá e sumiu. Nunca mais apareceu. E como é que fica a empresa? Quem é que vai cuidar? Ele não deixou nada escrito quem é que cuida. Ele não deixou nenhum procurador. E aí vem essa pessoa e começa a gerir o negócio dele. Tem autorização? Não. Mas ele age como se dono fosse e responde por isso. Ele responde por tudo aquilo que ele fizer. Se o dono aparecer e viu que as receitas que antes estavam lá em cima, agora estão lá embaixo, o gestor de negócio responde por isso. Beleza? Pagamento indevido. Pagamento indevido, meu amigo, é quando você erra. Você pagou um boleto e depois pagou o mesmo boleto. Pagamento indevido. Todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir. Obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprir a condição. É o seguinte, você não pode receber duas vezes o valor que você deveria receber apenas uma. Você é o credor, você tinha um boleto a receber de R$300 e você viu que recebeu R$600, aí você fala, opa, R$600, né? E cadê o princípio da boa-fé? O princípio da boa-fé fala que pessoas nessa mesma situação é razoável exigir que ela devolva o valor que recebeu a mais. Então, pagamento indevido é exatamente isso. Restitui o valor que recebeu a mais. Ok? Agora, se for cobrado um valor, olha só a diferença. Se você cobrar um valor que você já recebeu, aí você tem culpa. E como aquele ditado que eu falei antigamente, quem tem culpa responde por perdas e danos. Aqui no pagamento devido, se você cobrou um valor que já tinha recebido e o devedor, por erro, pagou duas vezes, você tem que pagar o valor excedente em dobro. Em dobro. Então, se você cobrou o valor de R$360 quando era para cobrar 300, qual é o valor excedente? R$60. Qual é o valor que você vai receber em dobro? R$120. Enriquecimento sem causa, para finalizar nossa aula. Enriquecimento sem causa. Enriquecimento, a ideia do Código Civil é, você pode enriquecer? Pode. Aqui o Brasil adotou um sistema de economia capitalista. Não tem problema você enriquecer. O problema é quando você enriquece sem ter uma causa para isso. É quando você enriquece sem ter um motivo para você ter enriquecido. Esse é o problema. E é isso que o Código Civil quer evitar. Aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. Então, enriquecimento sem causa é o quê? Eu me vali de um erro, do dolo, de prejudicar alguém, para eu enriquecer. A questão do pagamento indevido parece com enriquecimento sem causa, né? O pagamento indevido, eu sabendo que era indevido, continuo com o valor. É um enriquecimento sem causa? É. Mas só que enriquecimento sem causa aqui é um gênero, tá? E o que ele quer proibir também são as estipulações de valores exorbitantes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha classe. Advogados. Em regra, o valor dos honorários que eu cobro só interessa a mim. Eu decido os valores dos meus honorários. A OAB, é o Conselho de Fiscalização da categoria, ela vai estipular uma tabela de honorários. Ali estão os parâmetros mínimos para você estipular o valor dos seus honorários. Mas, obviamente, se eu estipular um valor extremamente excessivo, aqui vai dar a causa vai dar a hipótese do enriquecimento sem causa. Porque, por exemplo, uma ação de divórcio, vou estipular, tá? Não é esse valor, vai por mim, não é esse valor. Vamos estipular que o valor mínimo é R$1.000. O valor mínimo é R$1.000. E eu cobro R$120.000? Uai, qual é a causa desse meu enriquecimento? Qual é o custo que eu vou ter com esse processo para eu cobrar R$120.000? O serviço, será que o serviço realmente é tão bom que eu preciso cobrar R$120.000? Então isso aqui seria uma hipótese de eu estar enriquecendo sem ter uma justa causa. Tem um justo motivo. Ok? Então, com isso a gente termina a nossa aula. Eu agradeço a atenção de todos. Eu espero que todos saiam bem nessa prova. E até a próxima.